Terceira aula sobre equações. Equação do segundo grau incompleta. Primeiro caso, quando b igual a zero. Nós temos três exemplos. Primeiro exemplo, 6x² menos 150 igual a zero. Segundo exemplo, 5x² mais 20 igual a zero. Terceiro exemplo, 2x² menos 16 igual a zero. Vamos ver como resolve cada um deles. Então, exemplo número 1. 6x² menos 150 igual a zero. Então, primeiro passo, eu vou resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, deixando o x de um lado e passando todo mundo para o outro lado. Então, primeiro passo, menos 150. Menos 150, troquei de lado, ele vai ficar contrário de menos mais. Então, vai ficar 6x² igual a 150. Segundo passo, passo o 6 do outro lado, trocando o sinal. 6, entre o 6 e o x é o sinal de multiplicação, contrário de multiplicação é divisão. Então, vai ficar x² igual a 150 dividido para 6. Dividindo 150 para 6, eu encontro 25. Então, vai ficar x² igual a 25. Então, basta agora eu passar o expoente 2 para o outro lado e trocar o sinal. Então, o contrário da potência é a raiz quadrada. Então, x igual a raiz quadrada de 25. Tirando a raiz quadrada de 25, x igual a 5. Então, solução mais ou menos 5, porque a equação do segundo grau tem que ter duas respostas. Agora, vamos aqui. Para o segundo exemplo aqui, ó, 5x² mais 20 igual a zero. Então, do mesmo jeito, tenta isolar o x e passar todo mundo para o outro lado e trocar o sinal. Então, ó, positivo ele vira negativo. Então, 5x² igual a menos 20. Que é mais 20, passei para o outro lado, ficou menos 20. O 5 está multiplicando o x, passa para o outro lado trocando o sinal. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, fica x² igual a menos 20 dividido para 5. Se eu dividir 20 para 5 dá 4. Como é negativo, então ficou menos 4. Aí eu vou passar o expoente para o outro lado e trocar o sinal. Ó. Contrário da potência, novamente, é a raiz. Então vai ficar x igual a raiz quadrada de menos 4. A raiz quadrada de 4 é 2, mas a raiz de menos 4 não existe. Qualquer raiz quadrada de número negativo não existe. Então meu x é esse símbolo que significa conjunto vazio. Então, solução é vazio, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, dica para vocês. Toda vez que dentro da minha raiz tiver um número negativo, a minha resposta é sempre vazio. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nosso segundo exemplo dá raiz vazia. Terceiro, 2x² menos 16 igual a zero. Então, menos 16 passa para o outro lado, fica 16 positivo. Menos virou mais. O 2 está multiplicando, quando eu passo para o outro lado vai ficar dividindo. Então, 16 dividido por 2, fazendo essa divisão, dá 8. Então, x² igual a 8. Passa para o outro lado em forma de raiz. Então, x igual a raiz de 8. Como a raiz de 8 não tem uma raiz exata, eu termino a minha conta aqui. Então, eu coloco mais ou menos para me achar minhas duas respostas. Então, a solução da minha continha é mais ou menos 8. Então, nesse caso, quando b é igual a zero, eu tenho três possibilidades que podem acontecer. Eu ter uma raiz exata, como no primeiro exemplo, ou ter uma raiz vazia, como no segundo, quando a raiz for negativa, ou ter uma raiz não exata, como no terceiro exemplo. E lembrando, por que eu coloco mais ou menos? Porque a equação do segundo grau tem duas respostas. Como eu achei uma só, tanto mais 5 como menos 5 satisfaz a minha resposta da primeira, e o mais raiz de 8 e menos raiz de 8 satisfaz a minha resposta da terceira. E a solução da segunda é vazio, porque não tem raiz quadrada de número negativo. Agora vamos ver o segundo caso. Segundo caso. A equação do segundo grau é incompleta ainda. Agora, segundo caso. Quando c é igual a zero, nós não temos o c agora. Então, exemplos aqui, ó, tem 3x² menos 15x igual a zero. Segundo exemplo, 5x² mais 20x igual a zero. Terceiro exemplo, 2x² menos 17x igual a zero. Notem que agora vai aparecer nas minhas três continhas, aparece duas vezes o x. x² e o x. Então vamos ver como a gente resolve cada um deles? Então vamos resolver aqui. Então o primeiro exemplo aqui eu tenho 3x² menos 15x igual a zero. Então, do jeito que está aqui eu não consigo resolver. Eu tenho que tentar eliminar umas às vezes, depois eu vou fazer uma fatoração com x. Então eu vou isolar um x aqui. Ó. Isolei um x fora. Ó, x. Então cada um vai perder um x da minha continha aqui. Ó. Então eu tinha 3. O que for número eu mantenho, eu não mexo no número. Então 3 continua sendo 3. Eu tinha x², então eu tenho x duas vezes. Se eu perdi um x, eu tinha 2x. Perdi um x, ficou um x só. Então ficou, em vez de 3x², ficou 3x. Menos que eu não mudo o sinal. E 15 que é o número, só que o 15 tinha um x, só que ele perdeu um x, tirou fora.
Então, ele ficou sem x. Então, ficou assim, x vezes 3x menos 15 igual a 0. Então, porque eu fatorei um x, isolei um x fora. Então, todo mundo perdeu um x. Esse x que eu isolei sempre vai valer 0. E aí, notem que sobrou uma equação do primeiro grau. 3x menos 15 igual a 0. Então, eu vou resolver essa equação deixando o x de um lado e passando todos os números para o outro. Então, eu pego o menos 15 primeiro e passo para o outro lado e troco o sinal. Se ele é negativo, ele vira positivo. Então, ficou 3x igual a 15. X igual a 15. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 15 dividido para 3, x igual a 5. Então, já achei minhas duas respostas da minha equação. Um x vale 0 e outro x vale 5. Segundo exemplo aqui, ó. 5x ao quadrado mais 20x igual a 0. De novo, isola um x. Então, eu isolei um x. Então, 5 tinha 2x, né, que era x ao quadrado, ficou só 5x. O 20 que tinha um x, ele perdeu. Então, ficou 5x mais 20 igual a 0. O x que eu tirei fora vale 0. Então, vai resolver a equação do primeiro grau que sobrou. Que equação que é essa? 5x mais 20 igual a 0. Pega o mais 20 e passa para o outro lado e troca o sinal. Então, vai ficar 5x igual a menos 20. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado e troca o sinal. O contrário da multiplicação é divisão. Então, x igual a menos 20 dividido para 5. X igual a menos 4, porque 20 dividido para 5 é 4, como é negativo, menos 4. Então, a resposta da minha conta, um x vale 0, um outro vale menos 4. Então, notem que aqui, se der negativo, não tem problema, né? Terceiro exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado menos 17x igual a 0. De novo, isolo o x e vou reescrever minha equação. Então, eu tinha 2x ao quadrado. Como ele perdeu um x, então ficou só 2x. Perdeu o quadrado, né? Menos 17x, que perdeu um x, ficou só 17. Então, menos 17 igual a 0. O x que eu isolei vale 0. Então, sobrou aqui 2x menos 17 igual a 0. Pega o menos 17 e passa para o outro lado, troca o sinal. Fica 2x igual a 17 positivo. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, trocando sinal. Então, x igual a 17 dividido por 2. Note que 17 dividido por 2 não dá uma conta exata. Então, eu posso deixar em forma de fração. X igual a 17 sobre 2. Ou, se eu quiser fazer 8,5, tanto faz, também pode ser. Então, mas aqui eu costumo deixar em forma de fração, 17 sobre 2. Então, qual é a minha resposta? Um x vale 0, o outro vale 17 sobre 2. Então, olhando os três exemplos, o que aparece igual nos três exemplos? Sempre nesse segundo caso, uma das respostas vai ser 0, sempre vai ser 0. A outra é a equação do primeiro grau que eu resolver. Então, na primeira ficou 0 e 5, na segunda 0 e menos 4, e na terceira 0 sobre 17 sobre 2. Vamos ver agora a equação completa. Equação de segundo grau completa. Então, para ser equação de segundo grau ser completa, primeiro o x tem que ir ao quadrado para ser segundo grau. Ela tem que estar nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. A vai ser um número, o b também vai ser um número, o c também vai ser um número. E para resolver esse tipo de equação, nós usamos duas fórmulas. Primeiro, a fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a primeira forma é a forma do delta, né? Tem algumas resoluções que vocês vão ver que o delta vão dar direto na forma de Bhaskara, porque o delta é chamado discriminante. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A segunda forma é a famosa forma de Bhaskara. Que fórmula é essa? X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é esse delta que nós vamos encontrar aqui. Tudo isso dividido por 2a. Então, a equação do segundo grau é sempre nessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Usando a fórmula do delta, usando a forma de Bhaskara. Agora vamos ver um exemplo na prática como é que faz. Primeiro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Então, a primeira coisa que tem que separar o a, b, c. Porque lembra que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, aqui. O coeficiente, quem está aqui na frente do x ao quadrado é o valor do a. Quando não tem nada, vai valer 1. Então, meu a vale 1 porque o x ao quadrado não tem ninguém na frente dele. Se tivesse o 2, seria 2. Se tivesse 3, 3. Na frente do x eu tenho o quê? Menos 5. Então, meu b vale menos 5. E o número que está sozinho, mais 4, é o c. Então, eu tenho a valendo 1, b valendo menos 5 e c valendo mais 4.
Primeira forma, forma do delta. Então, como é a forma do delta? Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando, como fórmula, a fórmula não muda. Sempre vai ser menos 4 aqui, ó. Não importa qual continha que eu vou usar. Vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo agora. Olhando aqui, ó, dá para você ver aqui do lado, ó. Então, primeiro, b ao quadrado. O valor do meu b. O valor do meu b é menos 5. Então, menos 5, então eu coloco de parênteses, está elevado ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes o valor do meu a, que é 1, vezes o valor do meu c, que é mais 4. Por que eu coloquei entre parênteses? Para separar o sinal de vezes do de mais. Então, ficou menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes mais 4. Aí eu vou resolver aqui, ó. Primeiro, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Aí eu vou fazer o quê? Uma multiplicação de 3 números aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Regra de sinal, menos com mais, menos. Então, ficou 25 tira 16, 25 tira 16 dá 9. Então, resolvi a forma do delta. A primeira forma do delta eu resolvi. Agora, eu vou para a forma de Bhaskara. Forma de Bhaskara. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Lembrando, é fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula não muda. Sempre vai ser essa aqui, ó. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo aqui, ó, x igual menos, que é da fórmula, aí o valor do b. Notem que o valor de b é negativo, é menos 5. Então, menos, aí entre parênteses o valor de b, menos 5. Então, note que aqui sempre vai ficar assim, menos e o valor de b entre parênteses, tá? Não importa se ele é positivo ou negativo para separar os dois sinais. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que o valor de delta que nós encontramos aqui, ó, era 9. Então, mais ou menos, então raiz quadrada de delta que vale 9. Dividido por 2 vezes o a. O meu a vale 1, então 2 vezes 1. Começando a resolver nossa continha aqui, ó. Menos com menos, mais. Então vai ficar mais 5. Mais ou menos, tira a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar mais 5, mais ou menos, raiz quadrada, mais ou menos 3 dividido por 2. Nota que eu tenho mais ou menos, então eu não consigo fazer uma conta mais ou menos tudo junto. Eu tenho que separar. Então eu vou então eu vou ter duas respostas, uma continha com mais e outra continha com menos. Então eu vou fazer x1 ou x', vou fazer usando a continha de mais, vou esquecer o menos. Então vai ficar mais 5 mais 3 dividido por 2. Mais 5 com mais 3 é mais 8. Se eu dividir para 2, 8 dividido para 2 dá 4, dá 4 positivo. Então minha primeira resposta que eu achei é 4 positivo. Agora eu vou para a segunda resposta, vou chamar de x duas linhas, que vai ser a continha de menos. Então, vai ser mais 5 menos 3 dividido por 2. Eu tenho 5, perdi 3, vou ficar com 2. 2 dividido para 2 fica com 1. Então, achei minha segunda resposta. Meu conjunto de solução é 4 e 1 do primeiro exemplo. Agora, vamos ver mais um exemplo. Exemplo número 2. 2x ao quadrado mais 10x mais 8 igual a 0. Então, separando aqui, nesse exemplo, o meu a. Ó, nota que agora na frente do x2 tem o 2 aqui, ó. Então o meu a vai valer 2. Na frente do x vale mais 10. Então o meu b vai valer mais 10. E o c eu tenho sozinha mais 8. Então mais 8. Então eu tenho a valendo 2, b valendo mais 10 e c valendo mais 8. Primeira forma do delta. Então delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é fórmula. Então delta é igual o b que vale mais 10. Então, mais 10 elevado ao quadrado. Mesmo sendo positivo, a gente coloca entre parênteses, tá? Menos 4, que é da fórmula, vezes o valor do a, que vale 2, vezes o valor do c, que vale mais 8. Lembrando, para separar o vezes do mais, coloca entre parênteses. Aí, vou resolver aqui. 10 ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 8, 64. Então, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 64. Menos com mais, menos. Então, menos 64. Então, 100 menos 64. Dá 36. Então, o valor do delta é 36. Agora, vamos para a segunda forma, que é a forma de Bhaskara. Forma de Bhaskara, então, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, que é a forma de Bhaskara. Substituindo aqui, x igual menos o valor do meu b. Então, o valor do meu b agora é mais 10. Então, menos, entre parênteses, mais 10. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto foi o delta que eu encontrei agora? Foi 36. 36.
Tudo isso dividido por 2 vezes A, o meu A valendo 2. Então ficou 2 vezes 2. Regra de sinal, menos com mais, menos. Então menos 10 mais ou menos. Tirando a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6, 36. Dividido por 2 vezes 2, 4. Então, novamente, chegou naquele impasse. Continha de mais e menos que eu não consigo fazer. Então, eu vou separar. No x1 faço a continha de mais, no x2 faço a continha de menos. Então, no x1 continha de mais, ó, menos 10 mais 6 dividido por 4. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu não posso confundir, que eu devo 10, menos 10. Aí eu paguei 6. Então, eu vou continuar devendo, devo 4. Se eu dividir essa dívida de 4 por 4 pessoas, cada um vai ficar devendo 1. Então, menos 10 mais 6 é menos 4. Muitos alunos confundem e colocam menos 16. Não é. Eu devo 10, paguei 6. Então, eu fiquei devendo só 4. Devo 4, dividido para 4, devo 1. X duas linhas. Eu menos 10, menos 6 dividido para 4. Então, eu devo 10 e devo 6. Tenho duas dívidas. Tenho que somar as duas dívidas. Se eu devo 10, eu devo 6, então quer dizer que eu devo 16. Se eu dividir por 4 essa dívida de 16, cada um vai ficar devendo 4. Então, a solução, a minha resposta, x menos 1 e x menos 4. Então, assim nós acabamos a equação do segundo grau. Então, vocês vão ter atividades e vocês tentem fazer as equações do segundo grau.